Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente vai mergulhar num material teológico com uma visão bem específica. São trechos de O Horror do Pecado, um livro do Theodjalma Mello Silva, ligado à primeira Academia Teológica Governante de 2024. O texto se propõe a investigar o que ele chama de revelação espiritual do pecado que condenou a espécie humana. Sabe, a base é toda bíblica, focando na origem, na natureza e, assim, com muita ênfase nas consequências do pecado. Logo de cara já tem Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Dá o tom, né? Nossa ideia aqui é examinar os argumentos principais sobre esse horror do pecado e qual a solução que o autor apresenta dentro dessa lógica. E um ponto que chama a atenção logo de cara, né? É como o texto coloca a Bíblia como a fonte, assim, única, exclusiva mesmo para entender o pecado. O autor chega a dizer que, olha, sem a Bíblia, talvez a gente nem usasse a palavra pecado. E ele reforça isso citando aquela descrição dos Gideões, sabe? A Bíblia como uma biblioteca com a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação. Isso já mostra a base, né? Uma abordagem bem fundamentalista que se apoia só na revelação bíblica, como ele interpreta. Exatamente. E o título, né? O horror do pecado. É forte. O autor liga esse horror a consequências bem extremas. Fala do inferno, sim, mas não como, sei lá, uma metáfora. É um lugar real, literal, de condenação. Ele usa até a imagem de que a Bíblia deixa as portas do inferno descobertas. Mas será que o horror é só isso? Só o destino final? Pelo texto, parece que não. Ele fala de um dano que afeta tudo, sabe? A criação inteira. Terra, céu, mar, natureza, tudo sofrendo por causa do pecado. Sim, ele descreve o inferno como esse troféu, né? O prêmio final do pecador que não se arrepende. Mas é importante notar, para ele, esse é só o último horror. Talvez nem seja o principal. Só saber do inferno não adiantaria, entende? Precisa de algo antes. O horror que parece mais pesado no texto é o sofrimento de Cristo. A ideia de alguém totalmente inocente, justo, pagando pelo pecado da humanidade, isso é apresentado como o auge do horror. Ele até cita Isaías 53, menciona o filme A Paixão de Cristo, para tentar visualizar essa troca, né? O justo sofrendo pelos injustos. É o custo para Deus que define o horror do pecado nessa visão. E a origem disso tudo? De onde veio esse problema? Aí o texto é bem direto, aponta um culpado, o diabo. Usa uma expressão forte, paternidade maligna do pecado. E cita João 8,44, né? O diabo como pai da mentira. E ele introduz um conceito bem específico, imago Satã. Isso é curioso. O que será que ele quer dizer com essa imagem de Satã que faria parte da natureza humana? Então, a argumentação dele busca tirar qualquer responsabilidade do Criador, certo? O pecado teria vindo do diabo, que ele descreve como um querubim rebelde, antes mesmo da criação do mundo. Foi ele que trouxe isso pra gente. A partir daí, o texto faz uma divisão clara. Tem os filhos do diabo, que são os pecadores não salvos, e os filhos de Deus, os regenerados por Cristo. Ele afirma, mesmo categoricamente, que todo pecador não redimido é, por natureza, um amante do diabo. Nesse contexto, vem a ideia da conspiração primordial, tipo um plano do diabo para esconder a verdade, manter a gente focado no material, longe do espiritual, e a solução divina é Cristo, como diz 1 João 3,8, que ele cita. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Interessante esse contraste que ele faz entre essa revelação espiritual, que seria algo profundo, e o jeito como a gente usa a palavra pecador no dia a dia, né, na cultura brasileira. Ele nota como muitas vezes a gente fala de forma leve, quase camaradagem. Ah, somos todos farinha do mesmo saco. Ou aquelas frases tipo, ah, eu nunca fui santa. Parece que isso tira o peso do termo que ele quer adaptar, não é? Exatamente. Para ele, essa familiaridade cultural é superficial. É um engano. A verdadeira revelação espiritual do pecado, que viria pela lei bíblica, pelo Espírito Santo, essa sim causaria uma contrição profunda.
arrependimento mesmo, e uma consciência clara da separação de Deus. Sem essa experiência forte interna, admitir que é pecador seria só superficialidade, hipocrisia ou ignorância espiritual na visão dele. E a consequência é séria. Para quem está nesse estado, a cruz de Cristo perde o sentido real, transformador. A própria ignorância sobre a gravidade do pecado é vista como um dano do próprio pecado. Uma cegueira, sabe? Que impede a pessoa de ver a real condição. E essa falta de percepção da gravidade leva a outro ponto que ele critica: a normalização do pecado na sociedade. O argumento é que o pecado virou algo tão comum, tão parte da cultura, que já nem choca mais. Para ilustrar, ele até usa exemplos da cultura pop. Menciona Rolling Stones, Sympathy for the Devil, Raul Seixas, O Diabo é o Pai do Rock, Titãs, Deus e o Diabo, como se fossem sintomas dessa familiaridade com o mal. Ok, ele cita a música, mas qual a explicação teológica para essa normalização toda? Qual a estrutura por trás, segundo ele? Bom, o enquadramento teológico que ele dá para isso é baseado na ideia de que o sistema do mundo funciona sob influência maligna. Ele usa passagens como "o mundo jaz no maligno", referencia a Efésios 2, que fala do príncipe das potestades do ar, que seria o espírito agindo nos filhos da desobediência. Ou seja, a normalização do pecado seria resultado direto dessa influência espiritual na cultura, na sociedade. Entendi. Mas mesmo que a sociedade normalize, a solução de Deus Cristo pagando pelo pecado continua ali, disponível pela fé. Ele diferencia muito o entendimento comum social que ele chama de terrestre, senso comum, da verdade espiritual que viria do alto. A normalização seria parte dessa visão limitada, terrestre, que não enxerga a dimensão espiritual, a gravidade real do problema. Ele também critica o que chama de humanização do pecado e conecta isso ao humanismo renascentista, aquele movimento que valorizou o homem, a razão. Ele argumenta que, ao colocar o homem no centro, se acabou esquecendo a perspectiva divina, a gravidade do pecado. O pecado ficou tão humanizado, tão parte do normal, que perdeu a força de chocar, de mobilizar para buscar uma solução radical. E aqui ele faz uma distinção que parece muito importante para o argumento dele: pecado no singular e pecados no plural. É central isso, né? Explica melhor essa diferença. Sim, essa é uma distinção teológica chave no texto. Pecado com P maiúsculo singular e pecados com P minúsculo plural. Pecado no singular não é só um ato, é a própria natureza de rebelião que lhe diz ser herdada de Adão. É quase como uma entidade, uma força dentro da gente, na carne, que se opõe a Deus. Já pecados, no plural, são as manifestações disso. As ações erradas, os comportamentos que a gente vê, os frutos dessa raiz na vida e na cultura. A implicação disso, segundo ele, é enorme. Essa natureza, pecado, a raiz, contamina tudo que o ser humano faz, mesmo o que parece bom. Ele argumenta que a lei de Moisés no Antigo Testamento mostrou os pecados, as ações, mas foi o Novo Testamento, principalmente com Paulo, que revelou a raiz do problema, o pecado como natureza. Então, para ele, focar só em corrigir os comportamentos, os pecados, sem lidar com a natureza, o pecado, é tratar sintoma, não a doença. Bíblia, mudar de amigos sem essa transformação interna, radical, são, na verdade, uma ilusão existencial. Seriam só máscaras, roupagens, que não mudam a essência. Então, para ele, mudar o comportamento não adianta. Qual é o obstáculo real para a mudança de verdade, segundo ele? Exato. O argumento central é que a transformação real exige encarar o que ele chama de materialismo existencial. E aqui materialismo não é só a filosofia, sabe? É a nossa inclinação natural para o mundo físico, para o temporal, para as coisas da carne, em oposição ao espírito. Essa inclinação é vista como a própria rebelião contra Deus, alinhada com aquela conspiração primordial do diabo para manter a gente focado na matéria, cego para o espiritual. Certo. Seria a paixão natural da carne contra o Espírito de Deus. Aí ele conecta muito com o que Paulo ensina, cita Colossenses 3, Romanos 6,
que falam da necessidade de morrer para a velha natureza, para o velho homem e viver para Deus. Na visão dele, sem essa morte interior, essa ruptura radical, qualquer tentativa de moralidade ou mudança é superficial, é auto-engano. Entendi. Então, a solução divina, que ele repete sempre, é a cruz de Cristo. Ela tem essa dupla função. Mostra o auge do horror do pecado no sofrimento do inocente e, ao mesmo tempo, é a única solução definitiva pela morte que paga a dívida do pecado. E o texto termina com um chamado à conscientização, né? Para perceber como o pecado está presente e infiltrado na sociedade e na nossa existência. Sim, para resumir a mensagem central do que a gente viu, o pecado é mostrado não como simples erros, mas como uma força espiritual mesmo, poderosa, invasora, de origem diabólica que afetou todo mundo, toda a criação e leva à separação de Deus e à condenação. A Bíblia é a única fonte que revela isso e a solução é só pela fé no sacrifício de Cristo na cruz. Um ato que exige arrependimento profundo e uma transformação radical por dentro, que ele chama de morrer para o pecado, se despir do velho homem. Ok. Bom, para a gente organizar aqui as ideias principais dessa análise. A obra O Horror do Pecado traz uma visão teológica bem particular, né? Intensa, específica, descreve o pecado não só como atos, mas como uma entidade espiritual invasora de origem maligna que virou normal na vida humana e contaminou tudo. E a solução, nessa visão, não é só mudar o comportamento. Exige uma ruptura total com essa natureza caída, uma transformação profunda que só viria pela fé em Cristo. Então, o que a gente tira disso? Que é uma leitura teológica bem enfática, bem particular, de um tema super complexo e central para o cristianismo. O mal e a redenção. E fica uma reflexão, né? É muito forte o contraste que o texto faz. De um lado, essa aceitação cultural de ser pecador, quase banal. Do outro, a descrição de uma revelação espiritual do pecado como algo terrível, mas necessário e transformador. Isso levanta uma questão importante. Se a gente levar a sério essa ideia de uma imago Satan dentro da gente e a necessidade de uma morte interior pro pecado para ter redenção de verdade, como isso muda o nosso jeito de entender a condição humana, a nossa capacidade de agir e o que significa buscar a redenção dentro desse quadro teológico tão específico que o material apresentou? Uma pergunta forte para a gente continuar pensando. Fica a reflexão. E guarde esse pressuposto primordial. O homem é um ser teológico, porque ele foi criado por Deus. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau!